A guerra não é apenas sobre território, é uma batalha pela alma de um povo. E enquanto a Rússia intensifica seus ataques covardes contra a infraestrutura ucraniana, o objetivo é claro: quebrar a resistência de uma nação que se recusa a se render. Mais uma vez, mísseis e drones russos deixaram milhares de famílias no escuro, sem água, sem aquecimento, em pleno inverno que se aproxima. Mas o que Moscou não esperava é que, dessa vez, a resposta ucraniana estaria mais precisa do que nunca. Quem está por trás dessa virada estratégica? A inteligência ocidental, agora mais afiada e decisiva. Enquanto isso, a Alemanha revela um passado inconveniente. Documentos mostram como a chanceler Angela Merkel, anos atrás, ajudou a consolidar o poder de Putin, acreditando em um diálogo que hoje parece ingênuo. Mas os tempos mudaram. Hoje, até setores antes alinhados ao Kremlin começam a questionar suas escolhas. E as consequências são devastadoras, não só para a Ucrânia, mas para a própria Rússia, onde mais da metade das regiões enfrentam escassez de combustível após os ataques ucranianos a refinarias. As notícias chegam quentes e sem filtros. Você está acompanhando a edição mais urgente do noticiário que desvenda, em primeira mão, os bastidores da guerra na Ucrânia, na Rússia, na Bielorrússia e além. Sem rodeios, sem censura, apenas os fatos que você precisa saber hoje, antes que outros os distorçam. A região de Donetsk sob controle ucraniano foi mergulhada nas trevas após um bombardeio russo sistemático. Vaid Filakin, chefe da administração militar local, confirmou: eles miraram nossa rede elétrica com precisão cirúrgica. Equipes trabalham contra o tempo para restaurar a energia, mas o dano é imenso e o prazo para normalização, incerto. Enquanto isso, os pontos de invencibilidade, abrigos equipados com luz, calor e internet, se tornaram refúgios essenciais. Mas a realidade é cruel: sem eletricidade, não há água, não há transporte, não há vida normal. Em Slaviansk, o prefeito Vaidiliak relatou que a cidade parou. Sem energia, as bombas d'água não funcionam, os trolleybus estão paralisados. É um golpe direto na rotina das pessoas. Odessa, mais uma vez, virou alvo. Drones kamikaze atingiram usinas de energia e gasodutos, reduzindo a escombros a sede de uma administração distrital. Uma mulher foi ferida e hospitalizada. Em Belgorodnestrovsk, infraestruturas críticas foram danificadas, deixando bairros inteiros sem serviços básicos. Não é coincidência: pela segunda noite seguida, a Rússia concentrou fogos na região. Na véspera, 44 comunidades ficaram às escuras. Em Kharkiv, os ataques foram ainda mais brutais. Drones explodiram em escolas de Chuiv e Shevchenko, provocando incêndios e feridos, entre eles, uma criança. As forças armadas ucranianas divulgaram o balanço da madrugada: 118 drones e um míssil Kh-31 lançados pela Rússia. A defesa antiaérea bateu 103, mas os que escaparam causaram estragos em 10 locais diferentes, destruindo edifícios e serviços públicos. O presidente Volodymyr Zelensky revelou dados estarrecedores: em apenas uma semana, a Rússia disparou contra a Ucrânia mais de 3.100 drones, 92 mísseis e cerca de 1.360 bombas guiadas. Mas a dor que mais comove vem de Lviv. Lá, a família Konstantinov foi apagada do mapa. Em 5 de outubro, um ataque russo destruiu sua casa em Lapaiva. Os pais de Vitali, sua esposa Uliana e a enteada Anastasia, de 15 anos, morreram na hora. Vitali, 46, sobreviveu com ferimentos graves, lutou por uma semana no hospital e não resistiu. Uma família inteira dizimada pela guerra de Putin. E a Ucrânia responde. Explosões ecoaram em Smolensk, onde um dos principais complexos aeronáuticos russos, responsável pela produção dos mísseis Kh-59 e componentes das Kh-101, usadas para bombardear cidades ucranianas, foi atingido. Testemunhas relataram colunas de fumaça sobre a fábrica e próximo ao aeródromo. O local também fabrica drones e peças para aviões de combate. Não é a primeira vez. Em janeiro de 2025, um ataque ucraniano já havia interrompido a produção dos Kh-59. Dessa vez, o golpe pode ter sido ainda mais contundente. Outro alvo foi Donetsk ocupada, onde drones ucranianos incendiaram o hipermercado Sigma-Land, antigo Auchan, ilegalmente confiscado pelos invasores. Autoridades russas alegam que o ataque foi contra um bairro pacífico, mas fontes ucranianas garantem: o verdadeiro objetivo eram depósitos de munição adjacentes ao shopping. Moradores ouviram detonações, confirmando a versão.
Enquanto isso, a Rússia enfrenta um colapso logístico sem precedentes. Segundo a BBC, pelo menos 57 regiões do país relatam falta de gasolina e diesel após os ataques ucranianos a refinarias. Postos independentes são os mais afetados. A Bloomberg revela que 1/3 das instalações de processamento de petróleo russas foram impactadas, 14 ataques em agosto, 8 em setembro e mais 4 só nos primeiros 10 dias de outubro. Pelo menos 10 refinarias paralisaram total ou parcialmente suas operações. Desde janeiro, 21 das 38 maiores refinarias do país foram atingidas, um aumento de 48% em relação a todo o ano de 2024. Em agosto, a capacidade ociosa chegou a 23%. Em setembro, saltou para 38%. A economia de Putin está sufocando. E aqui vai um recado direto para você, que acompanha essas informações. Cada compartilhamento, cada curtida, cada comentário pensado e cada vídeo assistido até o fim faz toda a diferença. São essas ações que levam a verdade adiante, rompendo o cerco da desinformação. Você não é apenas um espectador, é parte ativa dessa resistência. Obrigado por não desistir de buscar a verdade. Há um motivo para os ataques ucranianos serem tão eficientes contra a máquina de guerra russa. Documentos obtidos pelo Financial Times revelam: os Estados Unidos têm fornecido à Ucrânia inteligência de alta precisão há meses, permitindo que Kiev mapeie as defesas antiaéreas russas e trace rotas seguras para seus contra-ataques. Tudo começou após uma conversa telefônica entre Zelensky e o ex-presidente Donald Trump em julho. Uma única ligação, consequências estratégicas imensas. E as notícias não param por aí. Fontes bem informadas em Washington, citadas pelo Axios, sugerem que Zelensky e Trump discutiram a possível transferência de mísseis de cruzeiro Tomahawk para a Ucrânia. Nada foi confirmado oficialmente, mas o próprio Zelensky, em seu canal no Telegram, chamou a conversa de muito produtiva, mencionando boas opções e ideias fortes para fortalecer a posição ucraniana. Enquanto o mundo observa a Ucrânia se defender com uma determinação que inspira, em outro canto do globo, um novo capítulo de instabilidade se abre. Em Madagascar, país que para muitos evoca praias paradisíacas e o filme dos pinguins, o presidente Andry Rajoelina denuncia uma tentativa de golpe de Estado. Ironias da história, ele próprio chegou ao poder em 2009 através de um golpe. Agora, são os jovens, a geração Z, que lideram protestos nas ruas, exigindo mudanças. A revolta começa a tomar forma. O que começou como um grito contra a escassez, água que não chega, luz que some por 8 horas seguidas, transformou-se em um terremoto político. As ruas de Antananarivo, outrora calmas sob o sol indiano, agora fervilham com a energia de uma geração que se recusa a aceitar o status quo. Os jovens do Gen Z, movimento que nasceu nas redes e ganhou as praças, não querem mais migalhas, exigem a cabeça do presidente. Não bastasse a renúncia de Rajoelina, eles cobram um pedido público de desculpas, a dissolução do Senado, esse reduto de privilégios e o fim da comissão eleitoral, acusada de manipular o jogo democrático como um cassino de interesses. A resposta do regime? A velha cartilha autoritária, cacetes de gás, porretes e balas. A ONU já contabiliza 2 mortos e mais de 100 feridos, mas os números são apenas a ponta do iceberg de uma repressão que tenta, em vão, calar quem não tem mais medo. Até que, num giro digno de um roteiro de suspense, as forças de elite CAPSA, as mesmas que em 2009 alçaram Rajoelina ao poder, viraram as armas contra o sistema. Soldados marchando ombro a ombro com manifestantes, o comandante discursando com uma clareza cortante: aqueles que usam a força contra o povo, parem. Nós, que vestimos o uniforme, nos levantamos pelo povo. E ao povo pedimos: não deixem que a raiva se transforme em caos. Somos irmãos, lado a lado. A ironia é tão amarga quanto previsível. O mesmo batalhão que há 15 anos garantiu o golpe de Rajoelina agora o abandona à própria sorte. Fontes locais relatam que o presidente fugiu da capital como um rato em navio que afunda, enquanto os jovens do Gen Z assumem o microfone da história. Esperamos que a geração Z fale. Esperamos que eles liderem. Queremos mudanças no sistema, e aguardamos que eles nos digam: eis o caminho, declararam os porta-vozes do movimento. Não se trata mais de protestar, mas de reconstruir. E eles juram: desta vez, nenhum outro corrupto sentará no trono de Madagascar. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, outro escândalo vem à tona, e ele cheira a pólvora e hipocrisia.
Documentos do Der Spiegel revelam que Angela Merkel, a mesma que por anos se apresentou como bastião da moral europeia, pode ter ajudado a Rússia de Putin a se preparar para a guerra antes de 2014. A empresa alemã Rheinmetall, gigante da indústria bélica, foi incentivada pelo governo Merkel a fechar um acordo bilionário com Moscou, simuladores de combate, softwares militares, equipamentos de ponta. O valor? Cerca de 1 bilhão de euros. Na época, a Rheinmetall mal tinha negócios com a Rússia, mas Berlim pressionou, prometeu agilizar licenças de exportação, ignorou os alertas. O então ministro da Defesa, Thomas de Maizière, admitiu em off: tive dúvidas, mas a pressão da chancelaria, dos militares e da indústria era esmagadora. Os detalhes são ainda mais sinistros. Em julho de 2011, uma delegação militar russa visitou o polígono da Rheinmetall em Unterlüß, onde são testados munições e blindados. 2 anos depois, em fevereiro de 2013, um ano antes da anexação da Crimeia, houve exercícios conjuntos com a Bundeswehr, celebrados com pompa pela propaganda do Kremlin. O Spiegel não poupa Merkel, lembra que, em 2008, no encontro da OTAN em Bucareste, foi ela quem bloqueou o plano de ação para adesão da Ucrânia e da Geórgia ao bloco. O summit ocorreu em abril. Em agosto, a Rússia invadia a Geórgia. Agora, a ex-chanceler dá declarações que beiram o delírio. Em entrevista recente, culpou Polônia e países bálticos por se recusarem a negociar com Putin em 2021, insinuando que, se tivessem cedido, a guerra de 2022 poderia ter sido evitada. Será que Merkel ainda não entendeu com quem está lidando? Ou será que, como Schroeder, ela já negocia silenciosamente um lugar no conselho da Rosneft? Afinal, 1 bilhão de euros em contratos militares não se esquecem tão fácil. Deixe nos comentários. Você acha que é ingenuidade ou interesse? Enquanto isso, não esqueça de compartilhar este vídeo. Quanto mais gente souber, menos espaço terão os que jogam com a nossa segurança. Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima e que as notícias que virão sejam melhores do que as que vivemos.